Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, trazendo empresários, executivos, conselheiros para contar um pouco da sua história de vida pessoal e profissional. Nosso podcast vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez conosco, te convido a fazer a sua inscrição e também ativar o sininho para que você possa ser notificado dos próximos episódios. Comigo aqui mais uma vez, meu amigo Humberto. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia. Realmente. Humberto, nosso último episódio foi incrível. Um aprendizado atrás do outro. Como é bom aprender com a história de vida das pessoas. E ela nos ensina muito. Tudo é a respeito da vida das pessoas. E não que as pessoas só tiveram sucessos, porque elas vêm aqui e contam também das suas mazelas, dos seus tropeços, né? Não é verdade? Nada vai ser perfeito da primeira vez. E é bom vez. porque a gente aprende que ninguém é super-herói. Verdade. Todo mundo está sujeito a algum revés da vida. Mas o importante, como diz Rocky Balboa, não importa quantas vezes você cai, e sim quantas vezes você se levanta. Exatamente. Quem que a gente vai trazer para falar com a gente hoje? Olha, Marcelo, hoje nós temos aqui uma grande executiva especialista na área da diversidade. Opa, o tema vai ser bom, hein? O tema vai ser muito bom, relevante, importante. Eu acho que o que nós vamos conversar aqui hoje é de interesse de toda a sociedade. É muito importante o assunto da diversidade. Então, nós temos a honra de apresentá-los aqui. E seja muito bem-vinda ao podcast Os Conselheiros. E aqui está a Suelen Marcolino. Seja muito bem-vinda, Suelen. Obrigada, agradeço por. Obrigado, Suelen. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Já tinha tentado trazer a Suelen um pouco antes, mas a agenda dela é bastante complexa. Daqui a pouco ela vai contar um pouco para a gente dos desafios que ela tem. Mas enfim, chegou a data e finalmente você está aqui conosco. Uma grata surpresa não só para mim, como para a Board Academy. Talvez a Suelen não saiba disso, mas aqui dentro da Board Academy, na diretoria da Board Academy, depois de formar mais de 3.000 board members, saiba que o seu nome, o seu rosto está no mindset, na cabeça da diretoria dessa empresa. Então, assim, você é uma pessoa que, por onde você passa, eu acho que você faz isso. Você deixa uma marca. E eu tenho certeza que na nossa conversa de hoje aqui no podcast não vai ser diferente. E através do seu exemplo, muitas pessoas serão impactadas. Que bacana, senti até uma responsabilidade aqui agora, né? É verdade. Verdade, todos temos ela. E realmente você representa muito bem o que você faz. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir outros episódios, mas aqui a gente gosta de conhecer a história dos nossos convidados, né? Então, obviamente, a gente vai adentrar depois. O Humberto te apresentou como uma especialista em diversidade. Eu vou querer abordar um pouco disso, sem dúvida, porque é um tema super relevante, né? Cada vez mais relevante. Mas a gente gosta de conhecer os nossos convidados. Então, ao invés de falar que ela é ou está numa posição, enfim, hoje, a gente gosta de voltar um pouquinho para trás, não sei se 10, 20, 30 anos, não sei, para não entregar a idade, mas um pouquinho ali atrás e começar na sua juventude, saber de onde você veio, a sua origem familiar, cidade, escolha por uma profissão e aí caminhar até a Suelen, que hoje é essa executiva especialista em diversidade. A pessoa atrás do título, o ser humano atrás do título. Ser humano, é isso aí. Bom, vamos lá então, Vinícius. Eu sou filha de uma família de 4 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, eu sou a segunda e tenho 2 irmãs mais novas. O meu irmão é da área de contabilidade, então é auditor há muitos anos. E hoje é gestor numa empresa dessa área. Bom, vou deixar o por último, porque daí eu já entro e já aponto como é que foi todo esse meu histórico, né? E tenho uma outra irmã, que é gestora também. Ela trabalha em uma empresa de tecnologia, aqui no Brasil. Nesse momento está vivendo na África do Sul, mas trabalha para uma empresa brasileira de tecnologia. E tem uma irmã mais nova, que é engenheira. A segunda irmã, ela é formada em jornalismo, trabalha com comunicação interna, é gestora nessa área. E a minha irmã mais nova é engenheira de software. Então é a pequena gênia da família. Bom, e eu enveredei pelo caminho da engenharia. Eu comecei por aí minha carreira, né? O meu pai, até muito inspirada pelos talentos do meu pai, né? O meu pai é uma pessoa que... as memórias mais antigas que eu tenho dele, ele sempre estava com um livro lendo alguma coisa.
Então, eu sou uma pessoa que puxou muito isso dele. Meu pai é um grande gênio da matemática. E a minha mãe é aquela pessoa empreendedora. Eu conheci poucas pessoas que têm esse espírito empreendedor como a minha mãe. Então, são pessoas, assim, fantásticas em quem eu me inspirei ao longo da minha vida. É até interessante porque as pessoas sempre perguntam, né? Quem são as suas referências, as suas inspirações? Eu sempre tive essas duas figuras muito fortes dentro da minha casa. Minha mãe sempre comprou todas as minhas loucuras, né? Desde muito jovem, queria estudar cinema. Vai, filha, estudar cinema. Estudei cinema. Estudar outro idioma, estudar alemão. Vai, filha, estudar alemão. Então, sempre comprando muito as minhas loucuras e bancando, né? Olha que interessante. A minha formação. Porque, para não dizer todos, obviamente, porque seria um exagero, mas grande parte dos nossos convidados aqui do podcast, quando a gente pede para ele voltar na origem, normalmente essa origem vem de uma família bastante humilde, onde talvez aquela pessoa que a gente está entrevistando foi o primeiro a fazer uma faculdade na família, né? Muitos a gente já entrevistou aqui com esse cenário. E a Sueli traz algo diferente. Quando ela começou a falar dos irmãos e cada um bem posicionado hoje, eu falei, uau, que família bonita. E aí ela explica isso ainda falando dos pais, que também já eram estruturados. Eu não estou falando aqui de dinheiro, não, né? Eu estou falando de formação, de conhecimento, de dar esse impulsionamento para os filhos. Então, como que é o nome do seu pai e da sua mãe? Eles são vivos ainda? São sim, são vivos, casados há 46 anos. É incríveis 46 anos. Qual o nome deles? Meu pai todo mundo chama meu pai de Seu Marcolino. Seu Marcolino. E a minha mãe, Regina. Seu Marcolino, dona Regina, eu quero, assim, parabenizar vocês primeiro pela grande filha aqui, que a gente já conhece aqui há algum tempo. Sullivan, irmão também, que já criou amizade conosco. As outras duas não tive a oportunidade de conhecer ainda. Mas só com esse primeiro insight aqui, primeiras páginas dessa história que a Sueli está contando pra gente, eu já quero parabenizar vocês pela criação desses filhos. Num Brasil tão difícil, onde daqui a pouco a gente vai entrar num ponto de diversidade e ela vai trazer indicadores, algumas informações que só quem vive na pele sabe o quão difícil é, né, chegar em algum lugar. Então eu quero dar muito parabéns e honrar a vida de vocês dois, viu? Muito obrigado. Meus pais são pessoas muito orgulhosas mesmo do bom trabalho que eles fizeram, né? Enfim, e aí então meus pais sempre muito ativos, né, em relação à nossa educação. E aí chegou um ponto na minha vida que eu precisava encontrar minha carreira, né, me encontrar no mundo. E eu comecei muito a pensar, puxa, o que eu gosto, né, o que eu vou fazer da vida? E eu gostava de muita coisa diferente. Geografia, geopolítica. Eu era uma das poucas pessoas que eu conhecia criança, acho que com meus 12, 13 anos, eu lia aquela Gazeta Mercantil, que nem existe mais. Vocês lembram desse jornal? Meu pai trazia do trabalho, porque ele tinha um conhecido que tinha uma banca de jornal e ele trazia. E eu devorava aquele jornal. Assim, minha diversão era sentar, eu deitava no chão para ler aquele jornal. E assim foi boa parte da minha adolescência. E aí chegou um ponto que eu precisava escolher carreira, essas coisas todas. Eu gostava de coisas muito diferentes, história, sempre gostei muito de história, política, ciências sociais. E eu não conseguia enxergar isso numa carreira só. E eu falei, poxa, não quero lecionar, não no início da carreira, né? E aí pensei, poxa, então o que eu vou fazer? E aí entrei em engenharia, final das contas, né? Que área da engenharia? Engenharia de produção mecânica. Na verdade, quando eu fiz colegial técnico em administração, e aí no colegial técnico eu tinha algumas matérias, tinha uma especificamente que eu achava maravilhosa e que ela tinha a ver com produção, gestão de produção. E eu falei, puxa, eu acho que isso aqui é legal, mas nunca pensei em levar nada disso a sério. E aí quando eu tive que escolher uma carreira, eu falei, poxa, eu gosto disso, não tenho certeza sobre o que quero fazer, mas eu não posso ficar em casa simplesmente fazendo nada. E aí falei, vou estudar para essa área de produção. E aí, antes até de entrar na faculdade de engenharia, eu entrei numa faculdade pública para fazer tecnologia mecânica. Eu entrei, achei o máximo, não me encontrei ainda, mas né, fiquei ali estudando. E a partir daí comecei a fazer estágio em empresas muito boas. Eu já vinha de uma trajetória que eu já trabalhava, então com 15 anos, eu estando no colégio, no colégio técnico, eu via os meus colegas trabalhando e quando eles chegavam na escola à noite, estava todo mundo falando mal do chefe, né? Todo mundo tinha conversa sobre trabalho. E eu falei, gente, eu não tenho esse estresse. Eu não converso com eles sobre isso, eu estou fora do assunto, né?
E aí eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar por inveja, porque todo mundo tinha assunto para falar, tinha fofoca de trabalho para trazer, e eu não tinha, porque eu ficava, né, em casa. A maior parte do tempo eu gastava na biblioteca, lendo livro, e, enfim, eu já tinha uma rotina em casa, mas era mesmo estudando só. E eu falei, eu também quero ter assunto para falar quando eu chegar na escola. E aí, com 15 anos, conversei com a minha mãe, e ela falou, não, vai, se é o que você quer, vai. Os meus irmãos ainda não trabalhavam, nenhum deles. E aí, com 15 anos, eu comecei a fazer estágio. Ainda era aquela lei de estágio antiga, que você trabalhava 8 horas por dia, sem direito a férias, sem direito a nada. E aí, comecei a trabalhar, não parei mais a partir daí. E aí, quando eu fui para a faculdade, com 17, 18 anos, entrei para tecnologia mecânica, já vinha de um histórico aí no mercado de trabalho, comecei a trabalhar em empresas muito bacanas. Então, trabalhei na Mercedes-Benz, trabalhei na DuPont, trabalhei em muitas empresas legais, tive uma experiência fantástica em chão de fábrica, né, como trabalhando em engenharia de manufatura, e gostei muito. E trabalhei muito tempo também com uma engenharia muito técnica, né, não uma engenharia muito técnica, uma venda muito técnica. Foi aí que eu entrei na área comercial. Então, eu vendia produtos assim que era um engenheiro que tinha que vender, porque era um produto muito, muito técnico, de sofisticado. E aí começou a minha jornada na área comercial. Então, de lá para cá, foram 20 anos, mais ou menos, só de área comercial, né? Dentro e depois fora da engenharia. E aí foi muito tempo dentro dessa área, atuando na engenharia, até que um dia eu descobri o curso de Relações Internacionais. Eu falei, puxa, é isso que reúne tudo que eu quero. É aí que eu quero estar. Aí minha cabeça já estava em outro lugar. Aí eu já não conseguia mais focar nem tanto nas aulas mais de engenharia e tal. E aí migrei do curso de engenharia para o curso de Relações Internacionais. E eu fiz, como eu já trabalhava na área, já trabalhava há muito tempo, eu fiz um planejamento. Então, eu coloquei numa planilha. Foi a minha primeira transição de carreira. Eu coloquei numa planilha todos os cursos que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que investir, quanto tempo eu levaria para fazer essa transição de uma maneira suave e que não impactasse nas minhas finanças e não impactasse fortemente na minha rotina e que aquilo não fosse um choque. Fiz essa transição, levou 2 anos para que eu conseguisse sair da engenharia e transicionar para relações internacionais, e assim foi. Estando trabalhando, certo? Estando trabalhando. Deixa eu pegar um gancho aqui nisso, porque, Humberto, planejamento, né? A gente está falando para um grupo de conselheiros, a Board Academy é uma formadora de conselheiros e ajuda as empresas a formar os seus conselhos. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui para os nossos alunos, né, carinhosamente chamados de Board Members. Não espere você ter sido desligado de uma carreira executiva ou ter se aposentado para começar a pensar na carreira de conselho. Você tem que se planejar. Ainda estando na cadeira executiva, criar um planejamento. Exatamente como você falou. O que eu preciso estudar? Com quem que eu preciso me conectar? Qual o prazo disso, o prazo daquilo? Em quanto tempo eu estarei pronto? Para que aí, talvez ainda, a carreira de conselho é diferente da executiva. Não dá para você ser diretora de 2 empresas ao mesmo tempo. Praticamente impossível, né? Porque as duas vão querer você 100% do tempo. Mas como conselheiro dá. Então eu posso continuar sendo executivo numa empresa e transicionando para uma carreira de conselho até que eu me sinta confortável, ou o tempo, enfim, vai dizer que eu vou viver só de conselho. Né? Mas tem que ter planejamento. Tem que olhar e falar o que eu preciso estudar, como é que eu me preparo. Assim como a gente... Eu vejo muito executivo chegando aqui, que parece que ele esqueceu o que ele fez na carreira dele. Né? Quando a gente começou lá no office boy, trainee, estagiário, assistente, qualquer que seja o cargo que a gente começou, para dar o próximo passo, a gente não tinha que estudar um pouquinho mais, se preparar, olhar como é que as pessoas de cima se comportavam, né? É um beabá que você só replica e vai replicando cargo a cargo. Mas parece que quando a gente chega no executivo, acontece uma amnésia. E as pessoas esquecem qual que é esse caminho das pedras para virar conselheiro. Então, o que você trouxe é super importante, que serviu para você na carreira executiva e serve também para você que está nos assistindo aqui e deseja se tornar conselheiro. Planejamento, execução. Eu sou muito do planejamento. Nossa, a planilha do Excel para mim é vida. Tá tudo ali. E aí, quando eu fiz essa migração, eu falei, pronto, agora eu acho que eu posso deixar a empresa onde eu estou, me matricular na Faculdade de Relações Internacionais. Eu ainda estava na casa dos 20 e poucos anos. E seja o que Deus quiser, e vamos tocar. E aí,
nessa transição, eu falei, agora eu vou para a África do Sul, dar uma melhorada no meu inglês e tal. Já trabalhava com mercados exteriores e tal. Mas eu falei, eu acho que uma viagem vai fazer bem, inclusive, para minha cabeça. Colocar as coisas no lugar, fechar um capítulo, fechar um ciclo e começar outro. E aí fui para a África do Sul, fiquei um tempo para estudar. O meu único compromisso ali era estudar. E era um lugar que fazia muitos anos que eu queria conhecer. Nem era moda na época ainda ir para a África do Sul. Mas que intercâmbio em África do Sul não é o primeiro point, né, de escolha. Então, hoje ainda tem um movimento muito mais volumoso, né, de pessoas indo para a África do Sul, mas naquela época não era a primeira escolha, né? Então era muito país comum. Belíssimo. Belíssimo. Eu sou apaixonada pela África do Sul. Eu também. Apaixonada. E eu fiz todo mundo na minha casa ser também, né? Tanto que hoje uma vez lá somente, eu mesmo esqueci nunca mais. E aí fiquei um período curto, voltei, já me matriculei na Faculdade de Relações Internacionais. E aí abracei esse curso com muita alegria, com muita vontade de fazer as coisas, de fazer a minha carreira acontecer. Mas quando você fez relações internacionais, eu não sei, me perdoe a minha ignorância. Uma pessoa que faz relações internacionais, ela quer seguir uma carreira diplomática, embaixador, coisa assim? Ou ele quer atuar dentro de uma companhia que importa ou exporta e ela vai fazer essa ponte cliente-fornecedor entre países? Não necessariamente. Então, o leque de possibilidades, né, do internacionalista, que é o bacharel em Relações Internacionais, é muito grande. Então, ele pode enveredar para a carreira diplomática, que daí é um concurso público, tem todo uma trajetória aí para trabalhar para o Estado brasileiro. Ele pode também trabalhar em comércio exterior, eu até cheguei a trabalhar durante um período, ou ele pode também trabalhar em negócios internacionais, né? Então, foi para onde eu me direcionei. Né? Mas, ao contrário de trabalhar em negócios internacionais da engenharia, que já estava com um foco muito mais técnico, me deu um pouco mais de flexibilidade, enfim, de trabalhar com outros segmentos, né? E aí, comecei a trabalhar em várias empresas diferentes. Curiosamente, fui trabalhar na Volkswagen. Entrei na Volkswagen, fiquei um tempo na Volkswagen e foi muito interessante porque como a estudante de engenharia do passado, né, o meu sonho, a empresa dos sonhos, sabe aquela coisa da empresa dos sonhos? A minha era a Volkswagen. Eu cheguei a fazer processo seletivo para estágio, quando eu ainda estudava, não fui aprovada e já tinha, naquela época eu ainda falava um alemão interessante, hoje em dia o bom dia sai dificultoso. Não fui aprovada e falei, puxa vida, cavalo selado não passa duas vezes na frente da mesma pessoa. E não é que passou? E aí fui contratada, não como estagiária, né, já com um cargo CLT, e com 3 meses que eu trabalhava na Volkswagen, já estudando relações internacionais, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar fora. E eu falei, poxa, agora que eu entrei na minha empresa dos sonhos... E aí eu fiquei naquele dilema, né? E até foi uma trajetória interessante, porque eu tinha um professor, esse professor, assim, a gente tem anjos na vida da gente, né? Esse professor foi um desses anjos, né? Ele sempre falava para mim, Suelen, se candidata. A faculdade tinha vários convênios com universidades no mundo todo, como hoje ainda tem. E aí ele falou, se candidata que você passa. Se candidata que você tem perfil, que você já fala idiomas, você fala inglês, você fala espanhol, você tem um alemão ali, né, razoável, então se candidata, você é uma boa aluna, você vai passar nos critérios. E eu falei, professor, não acho que eu vá ser aprovada, é um concurso de bolsas com alunos da faculdade do Brasil inteiro, imagina, não vou ser aprovada. E toda a aula que esse professor me via, ele falava, Suelen, você já se inscreveu? Até um dia que eu falei, olha, eu vou me inscrever, mas eu pensei, né? Eu não acho que eu vou ser aprovada, mas eu vou me inscrever. Pelo menos o professor não vai achar que eu não estou ouvindo, não estou dando atenção. Me candidatei, eu fui a primeira daquele processo a ser aprovada. Né? Então, tinha vários critérios ali, enfim. E eu fazia iniciação científica, tinha notas muito boas, né? Isso foi no primeiro ano de faculdade. E aí, ganhei essa bolsa para estudar fora, deixei a Volkswagen, fiz essa escolha difícil, e fui morar fora. E fiquei 6 meses estudando no Tec de Monterrey, que é uma das melhores faculdades no México, em Querétaro. E foi aí que, assim, um mundo
de possibilidades, né, se abriu. E hoje eu sou a profissional que eu sou porque eu tive essas experiências, né? Então, tanto de trabalho, né, de trabalhar fora e ter tido oportunidades fantásticas nesse sentido, quanto também de ter estudado fora em mais de uma ocasião. Então, foi assim, uma trajetória que eu não imaginei que eu fosse passar por isso, né? Porque o meu foco era, vou estudar Relações Internacionais, vou pegar o meu diploma e vou para o mercado ser feliz, né? E essa faculdade acabou trazendo muita coisa bacana no meio do caminho. Nessa sua trajetória, eu não sei, você casou, teve filhos, ainda é solteira? Casei, divorciei. Eu costumo dizer casei, divorciei, graças a Deus. E hoje eu moro sozinha. Não moro sozinha. Eu tenho uma filhinha chihuahua de 650 gramas, desse tamanho. Cabe no meio do pão. Que é o amor da minha vida. É a coisa mais fofa, minha bolinha de pelo. A carreira executiva não é fácil para ninguém, mas especialmente para as mulheres, traz desafios maiores, né? Você pode abordar um pouco isso nessa sua trajetória, porque, de novo, né, a gente vê a foto hoje, você brilhando, mas não foram só louros, né? Passa por, seja lá a situação de assédio, de desmoralização, desvalorização, né? Empresas que só valorizam os homens. Para mim foi bastante desafiador. Eu costumo dizer que é o dobro, né, de desafio, sendo uma mulher e uma mulher negra, né? Então, isso tem algumas questões aí que eu precisei enfrentar diferentemente de minhas colegas mulheres, né? Eu até conto isso eu posso falar do livro? Até conto isso no livro que a gente vai lançar agora. Aliás, a gente vai lançar agora, viu, gente? Foram vários, mas um que me marcou bastante, e aí eu vi o quanto foi importante ter ouvido os meus pais lá na adolescência. É engraçado que eu estava conversando isso com meu irmão esses dias, e ele se pegou esses dias repetindo isso para os filhos dele, e ele começou a rir comigo no telefone, e falou, nossa, eu nunca imaginei que eu ia parafrasear o papai e a mamãe. Quando a gente era jovem, meus pais falavam assim, olha, vocês estudem enquanto vocês têm disposição para isso, enquanto a idade de vocês permite que vocês façam um monte de coisa ao mesmo tempo, e vai chegar o tempo que vocês não vão ter nem energia para isso. Não é? Chega uma idade que, por mais que a gente queira, energia começa a faltar e a gente já não consegue fazer tudo o que a gente quer. Então, estudem agora que vocês têm tempo, condições e energia. E assim foi. E aí, nessa empresa que eu trabalhava, ainda, né, lá trabalhando como engenheira, eu era a única mulher da equipe, eu era a única negra da equipe e a única brasileira também na equipe. E eu comecei a sentir bastante dificuldade em lidar com um colega de trabalho, porque comecei a ser discriminada racialmente. E aí eu reportei isso, falei, olha, está acontecendo isso. Não fui ignorada e falei, bom, então quem está sobrando aqui sou eu. Não é que os incomodados que se mudem? Então tá bom, então eu vou me mudar. Eu tinha condições de falar isso. Não é todo mundo que ao longo disso tem que ficar claro, né? Não é todo mundo que consegue falar, ok, eu estou incomodada e eu me mudo. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Muitas pessoas se sujeitam porque precisam. No trabalho, se sujeitam num casamento, né? Por diversas questões. Felizmente, eu tive essa condição, né? Então aí eu falei, então eu vou embora. E aí, pouco tempo depois que eu comecei a procurar um reposicionamento, fui para uma outra empresa e aí fiquei sabendo poucos meses depois que eu encontrei um colega de trabalho, que a empresa tinha sofrido uma reestruturação ali na área onde eu estava, porque o departamento deixou de entregar. Por quê? Porque eu saí. Foi aí que eu falei que eu percebi algumas coisas, né? Primeira coisa, eu era a pessoa que fazia todo o trabalho técnico, como engenheira. Eu era a única engenheira que tinha ali no time. E segundo, precisava tudo isso para a companhia entender como é importante você valorizar as pessoas que você tem ali no seu time, né? Então aí eu saí. E aí por que eu me lembrei disso do meu pai, né? Eu consegui utilizar o meu talento, a minha força de trabalho como moeda de troca. Eu tive essa possibilidade, né? Então, eu deixei a empresa, o departamento sofreu uma reestruturação ali grande, houve demissões,
tudo em função da minha saída, porque o departamento deixou de entregar. E aí você vai para uma nova empresa, um novo desafio. Toda empresa requer de nós, você também já passou por algumas empresas, um novo desafio, né? Eu estava conversando com uma pessoa hoje mesmo, que falou para mim assim, Marcelo, assumir uma cadeira de conselho dá frio na barriga, né? Eu brinquei com ele e falei assim, mas e qual outra cadeira que a gente assumiu que não deu frio na barriga? Isso é uma coisa para desmistificar. Parece que a vaga de conselho tá no Olimpo, né? Em outra vida. Não, é nessa vida também. Você vai discutir problemas que você já discute hoje como na carreira executiva. Então, os mesmos desafios que a gente enfrenta na hora de assumir uma cadeira nova, uma empresa nova, é o que a gente vai sofrer. O mesmo onboarding que você tem que fazer numa empresa que você está entrando como executiva, você tem que fazer no conselho. Por isso que eu digo que parece que os executivos sofrem amnésia. Cara, o que você fez até aqui, você vai replicar e fazer de novo aqui. Numa empresa nova, como conselheiro. O que você não vai fazer agora é executar. Isso é verdade, você não vai mandar. Mas você tem que ir lá, você tem que conhecer a empresa, conhecer as pessoas, as forças, né? Como é que é o modus operandi daquela empresa, como que é a cultura dela. E valorizar as pessoas, né? Exato, ganhar as pessoas, conquistar. Exatamente. Você tem que entender onde é que estão os seus gargalos, quem são as pessoas-chave dentro da companhia e valorizar esses talentos, né? Então, às vezes, você perde talentos justamente por não ter uma gestão que seja inclusiva. Até que foi exatamente isso que, nesse caso, aconteceu. A Suelen, você tocou num ponto que é sobre o racismo, né, que você sofreu, o preconceito. Eu não encontro uma palavra em português para explicar o que eu sinto a respeito do racismo. Vamos aprender o inglês. Eu vou usar uma palavra em inglês que com certeza ela vai saber me dizer o que... It's despicable. Racismo, eu não conheço uma palavra em português que eu consiga expressar o despicable. Né, inaceitável. Desprezível. Talvez desprezível ao máximo que você pode ter, que nós estamos no século XXI, que tem seres humanos, às vezes até inteligentes, né, mas não tem nenhuma inteligência emocional para tratar um ser humano pela cor da pele dele, ou pela raça que ele tem, ali está contida uma capacidade. Isso é inaceitável. É um nível de burrice, assim... Até porque já está comprovado, inclusive, que empresas, você é mais especialista do que eu nisso, empresas que levantam a bandeira da diversidade, que têm equipes diversas, colhem melhores resultados. Porque é na diversidade que vem a múltipla inteligência. É só estudar um pouquinho e ver que no mundo da invenção e da inovação, tem pessoas de todas as raças, tem brancos, tem negros, tem amarelos, tem de todas as raças. Isso não é privilégio de nenhuma cor. Não é? Pesa no bolso quando a gente não tem esse tipo de inteligência. E nesse caso, por exemplo, pesou no bolso da empresa. Ela precisou reestruturar um departamento inteiro, Exato. Mandar pessoas embora, né? Procurar uma pessoa que não foi fácil, que tivesse a minha qualificação, treinar com tudo o que eu sabia, com tudo que eles já tinham investido em treinamento em mim. Então, pesou no bolso também, não é só uma questão da gestão emocional da coisa, né? Pesa no bolso. Não, por isso que a importância da retenção de talentos das empresas é fundamental, porque a gente investe no colaborador, e aí, não é que o colaborador pode ir embora, tem todo o direito de ir embora no momento que ele quiser, mas quantos % desses colaboradores vão embora porque a empresa, na verdade, mandou ele embora? Não mandou ele embora no sentido de demitiu, mas não fez nenhum esforço para que ele ficasse. Tá? E eu fiz essa declaração, aí vem a minha pergunta para você. Você que viveu isso na pele, e com certeza hoje tem jovens que estão começando uma carreira executiva, entrando no mundo corporativo, que às vezes vem de uma inocência de onde ele nunca enfrentou isso e vai ter que passar a enfrentar isso. Diante do que você viveu, qual o melhor conselho que você pode dar para um jovem como enfrentar o racismo e o preconceito? Olha, é difícil um jovem negro hoje no Brasil não saber, não ter conhecimento dos desafios que ele ou ela vai passar, né? Então, eu até seria muito ousado da minha parte, né, dar um conselho. Essa juventude hoje ela sabe.
ela sabe, mais preparada. Ela está informada e, inclusive, está mais preparada até por advento da tecnologia. Então, a informação chega muito rápido, né? E é uma coisa que os pais negros, em geral, ou responsáveis, né, costumam ter esse cuidado, é de dar algumas dicas quando a gente ainda é muito pequeno. Né? Então, quando você compra alguma coisa, sempre peça a nota fiscal. E carregue a nota fiscal quando você compra alguma coisa. Né? Então, na rua, evita correr. Tá com guarda-chuva em algum lugar? Entrando em algum lugar? Mantenha visível. Né? Então, tem muita coisa que, acho que fora, né, dentro desse universo de pessoas racializadas, talvez isso não se discuta. Por quê? Porque não precisa. Né? Não precisa. Então, acho que eu não seria ousada assim, em dar conselhos, mas tirando como referência a minha própria experiência e do que os meus pais me ensinaram, educação. Conhecimento ninguém tira de você. Então, nesse próprio exemplo que eu citei, a minha decisão foi porque eu tinha condições de fazer isso. Esse é o ponto. A educação, os acessos que eu tive quando eu era pequena ou adolescente, a condição que os meus pais me deram, né, dentro do que eles podiam, dentro da condição deles, dentro daquilo que me foi capaz, né, de acessar os espaços, enfim. Eu tive uma boa educação, eu tive esse acesso. Então, dentro do que meus pais podiam fazer por mim em relação ao acesso à educação, eu aproveitei. E aí, no final das contas, eu pude usar isso como moeda de troca. Ué? Então, se aqui eu não sou bem-vinda, então eu vou tirar minha força de trabalho daqui e vou colocar em outro lugar, onde eu seja bem recebida, onde faça sentido para mim. E eu só consegui fazer isso porque eu tive os acessos que eu tive, uma boa educação, enfim, a tantas outras coisas. Né? Então, o que eu deixo para as pessoas nesse sentido é: invista dentro da condição que você tem hoje. Invista na sua educação. Se você tem condições de fazer um curso de idioma, se você tem condições de, enfim, pleitear bolsas de estudos em colégios. Educação. É a educação que faz com que a gente, e não nos poupa de dissabores, não nos poupa de sofrer racismo, mas pelo menos nos dá aquela vantagem de dizer: se eu não estou bem aqui, eu então vou para outro lugar, sem que isso signifique um peso para mim do ponto de vista financeiro, ou sem que isso possa afetar a minha família de alguma outra maneira. Você acha que o confronto direto com pessoas que são racistas é uma boa ideia ou uma perda de tempo? Olha, a gente não pode deixar isso simplesmente barato, né? Eu acho que a gente tem lei para isso. Como cada um reage a uma outra questão, né? E tem uma questão muito individual, até inclusive de onde você vem, porque é diferente de eu aqui, de repente, ter uma certa reação e de uma pessoa negra, periférica, em outros lugares, ter uma reação semelhante à minha. Né? Então, ela pode estar em risco dentro daquele ambiente e eu aqui nessas quatro paredes talvez eu não esteja. Né? Então, de uma certa forma, a condição de vida que eu tenho hoje, eu não digo que ela me blinda totalmente, mas ela me dá condições de reagir de determinadas maneiras. Que uma pessoa negra, mas que vem da periferia e que está na periferia, que talvez não possa, não tenha condições por uma questão de segurança e idoneidade física, né? Então, eu acho que a gente precisa recorrer a todos os canais que a gente tem. Então, a gente hoje tem advogados que trabalham especificamente com causas raciais. A gente tem alguns canais do poder público que também trabalham essas questões. No meu caso, nesse caso que eu citei, por exemplo, dentro de uma empresa, se é uma empresa que está preparada para trabalhar essa temática, então provavelmente você tem ali um canal que você possa fazer denúncias. Então acho que a gente tem que recorrer a todos os canais que a gente tiver acesso, porque quanto mais a gente deixa de ir atrás ou deixa de falar sobre, deixa de mostrar que isso é errado e de ir atrás dos nossos direitos como cidadãos que somos, mais a gente vai ficar coado e mais as pessoas vão entender que elas têm liberdade de dizer ou de fazer o que elas querem. E não é assim. Não tem que ser assim. Bom, a grande mensagem é: se eduquem.
Educação. Se eduquem. E não somente numa educação onde você adquire um conhecimento acadêmico, mas também se educar nos seus direitos e a profundidade deles para você poder agir. Eu gosto muito de um verso, Simonato, bíblico, que diz assim, porque muitos dizem que tudo é amor. Eu falo que o amor ele tem faces, né? Tem 7 tipos de amores, né? Eu posso te amar, né? Mas eu não posso aceitar dos seus dissabores que seu amor pode me causar. Mas tem um verso na Bíblia que diz assim, se teu irmão transpassar contra ti, repreenda-o. Foi Jesus quem falou isso. É verdade ou não é? Então, é algo assim, muito interessante dentro do que você está falando, as pessoas abrirem a boca e repreender aqueles que tais coisas fazem. Como eu disse, it's despicable. Eu sou descendente de negro, meu bisavô era negro, nasceu na África, casou com a minha avó, que era italiana, e eu tenho primos que são negros até hoje, e temos uma amizade muito profunda, que é uma parte da minha família. E às vezes quando eu vejo alguma coisa, eu sinto como se fosse na minha pessoa. As pessoas olham para mim e não me identificam como uma pessoa que tem descendência racial negra. Ninguém olha, ninguém fala. Mas eu tenho, e eu sinto essa dor que você fala, eu sinto quando eu vejo isso, é inaceitável. É inaceitável. E cabe a nós irmos atrás lá dos nossos direitos. A lei está aí, ela precisa ser aplicada. Exato. É isso aí. Voltando para sua carreira, você sai dessa empresa, talvez com alguma sequela, com alguma mágoa, enfim, mas tem que vida continuar, entrar numa nova empresa, com uma expectativa nova, novos horizontes. Como você foi recebida? Como foi esse período que você passou ali? Olha, foi uma transição muito boa, até no sentido de que saí de um ambiente que estava bastante nocivo, lá, e fui para uma companhia, assim, fantástica, e fiquei um bocado de tempo ali, e a gente nota o quanto, e aí entrando, né, já nessa questão, o quanto é importante que as empresas tenham culturas fortes que consigam mudar o comportamento das pessoas. É o que eu sempre falo. Você não vai conseguir mudar os valores das pessoas. Elas são o que elas são fora do trabalho, né? Elas são o que elas são dentro do trabalho. A essência é a mesma. Mas quando você tem culturas que conseguem moldar comportamentos dentro daquela companhia, você consegue evitar que pessoas sejam discriminadas, seja lá pela razão que for, por orientação sexual, cor da pele e por aí vai. E as empresas têm essa responsabilidade. Elas têm a responsabilidade de fazer com que aquele local de trabalho seja seguro para todas as pessoas, né? Até porque isso impacta, querendo ou não, isso impacta na produtividade. Com certeza. Então, é uma responsabilidade que não é, a palavra que muita gente usa de uma maneira tão vil e que mostra muito mais a desinformação de quem fala do que de quem ela está falando, né? Mimimi. Não. Isso impacta na produtividade, isso impacta em saúde mental, isso vai impactar nos seus índices de absenteísmo. Sabe aquelas pesquisas que você roda na sua... Turnover. Sabe aquelas pesquisas que a gente roda na empresa de pertencimento, de engajamento? Seus índices vão lá para baixo. Então, não é só uma questão de quero falar sobre isso, gosto de falar sobre isso, não quero, não me sinto à vontade. É uma questão de negócio também. Né? Então, tem 2 maneiras de a gente enxergar essa discussão. A gente tem o viés ético, né? e de justiça social, racial, enfim. Mas a gente tem um viés também de negócio. Né? Então, pesa no bolso. Você ter uma empresa que não é um ambiente seguro para todas as pessoas, e as pessoas são diferentes. Né? Isso é fato. Então, hoje, se o gestor, a gestora não souber fazer gestão dessas pessoas e tirar o melhor de cada um nessas diferenças, ele não é um gestor que o mercado hoje vai dizer que é bom, né? Não é um gestor que vai trazer um resultado bom. E a gente vê que essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho, que fala muito de propósito, muito mais do que a nossa, né? Que eu acho que a gente está meio que da mesma geração. É outra discussão. A gente começa a falar sobre carreira com essa geração a partir de um ponto completamente diferente. Né? Então, é uma geração que fala muito mais em questões sociais, é uma geração que fala muito mais... Eu não gosto muito dessa comparação de gerações, porque ficam muito genérico, né? Mas a gente tem visto aí
um movimento bastante diferente em torno do que é aceitável para estar nessa companhia, o que não é aceitável. Mas eu vou pegar um gancho no início que você falou de geração. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção do que eu. Mas, não vou nem dar nome para gerações, mas esse público mais jovem, que está entrando no mercado de trabalho agora, eu tenho umas percepções, se vocês tiverem uma diferente, tudo bem, de que eles são menos materialistas. Então, eu vejo muitos jovens não se preocupando em ter um carro, muitos nem habilitação tem, casa própria não se fala muito, continuam muitos morando com os pais até mais velhos. E quando você vai para a carreira, eles também não estão preocupados em ter um cargo de liderança, em ascender na empresa, porque os propósitos são outros. Então, se isso, em isso sendo uma verdade, depois vocês vão dizer se vocês concordam ou não com essa percepção, quando eu olho, talvez para a Suelen lá, que estava num crescimento de carreira e que tinha vontade de crescer, enfim, e que talvez as empresas por onde passou, e não essas empresas, mas o mercado de forma geral, ainda discrimina a mulher, ainda discrimina o negro, ainda discrimina isso e aquilo, e o perfil ideal para o executivo é o branquinho aqui, do olho claro e não sei o quê, né? Quando eu venho para essa geração que não está mais preocupada com isso, será que a vida deles na organização se torna mais fácil? Posso falar primeiro? Ou você quer falar? Tá. Eu concordo parcialmente. Aí eu acho que vale eu joguei no ar um pensamento que nem eu tenho certeza dele, tá? Não, mas eu acho que faz algum sentido sim. Eu vou dizer por que eu concordo nas 50-50. Eu concordo do ponto de vista de que existe uma preocupação hoje que eu acho que tem muito também a ver com o pós-pandemia, e eu tenho visto muito isso no mercado, de pessoas que estão pensando e valorizando muito mais o próprio bem-estar. Então, eu preciso ter o meu momento naquele dia, eu preciso ter o meu horário de academia, eu preciso ter horas flexíveis no meu dia para me dedicar também a coisas que me interessam, porque o trabalho, no final das contas, é um ponto, é uma atividade não é a minha vida, né? É o meio com o qual eu subsidio a minha vida, né? Então, isso eu tenho visto de uma maneira muito forte. Então, olhando por esse ponto de vista, sim, eu concordo. No outro 50%, eu acho que cabe aí um recorte social e racial também. Quando a gente vai para as camadas econômicas não tão privilegiadas, ou uma família negra, um profissional negro que não teve, por exemplo, os acessos que eu tive, isso ainda é uma preocupação, né? As pessoas, elas não podem, não é todo mundo hoje que tem o privilégio de escolher onde vai estar, ou de escolher ter um tempo para mim ao longo do dia, né? Então, infelizmente, ainda não é a realidade da maioria da população. E aí, se for falar de população negra, então eu acho que cabe esse recorte. Mas eu acho que, de uma forma geral, as pessoas estão pensando muito mais nisso, né? Independente de elas poderem fazer essas escolhas, de terem esses acessos ou não. Mas, infelizmente, são poucas que ainda podem optar e escolher. Eu quero estar aqui, eu não quero estar aqui, né? Aí, isso eu aceito, isso eu não aceito. Essa companhia reflete os meus valores, essa não reflete, então eu vou para outra. Então, ainda existe essa questão que faz com que as pessoas acabem tendo que... Elas têm boleto para pagar no final do dia. Então, elas acabam tendo que trabalhar mesmo com o que dá e da forma que dá. Dentro do que você falou, pegando um outro lado do que ela disse, você disse que é uma geração, e eu concordo com você, que não está preocupada em ascender numa carreira corporativa. Conquistar bens patrimoniais. Por inferência, uma dedução pessoal, eu acho que tem a ver com um sistema educacional adaptado, onde está se tirando das crianças a competitividade. Você acha? Eu acho que sim. Quando você, pelo menos na minha experiência que eu tenho lá nos Estados Unidos, creio, não sei se aqui no Brasil está acontecendo também. Você coloca 5 crianças
para fazer um jogo de competição. Mas não importa quem chega em primeiro lugar, todos ganham a mesma medalha. Todos recebem o mesmo reconhecimento. Qual o incentivo que eu dei para a criança que lutou para chegar em primeiro lugar? Que eu sou valorizado quanto ao de quinto lugar. Por inferência, lá no subconsciente da criança, que esforçou para estar em primeiro lugar, eu sou tão valorizado quanto o quinto. Então, eu acho, na minha opinião, que lá atrás... E a história mostra que quando você tenta igualar todo mundo, a tendência é sempre todo mundo se igualar pelo nível de baixo, não pelo de cima. Então, eu acho que isso daí, no subconsciente da criança, tem um peso. Uma outra coisa que eu li essa semana, que ouvi, inclusive foi o Walter Longo dizendo, que essa geração Z que nós temos, ela tem 40% menos vocabulário que a mesma geração dos anos 50. Ele fez essa comparação, porque eles estão vendo esses short vídeos, tudo é audiovisual e não tem leitura, eles não leem, né? É tudo muito instantâneo. E, por coincidência, eu li também que é um país nórdico, acredito que é a Noruega, me desculpa se eu errar o país, que foi um dos primeiros países do mundo a adotar nas escolas tudo digital, os livros digital, material digital para as crianças aprenderem. E eles notaram que isso baixou o score das crianças na capacidade de aprendizagem. E eles voltaram a aplicar o livro em papel nas escolas porque o resultado é melhor. Então eu acho que é um conjunto de experiências que foram feitas com essa geração, sabe, em vários sentidos, em todas as mudanças de tecnologia e mudanças de ideologia, que eu acho que nós criamos uma geração um pouco diferente do que a nossa, que teve que sair à luta e conquistar e brigar e competir. Ou seja, não é que, voltando para a questão racial ou de gênero, não é que essa geração não está preocupada com isso ou que vai ser mais favorecida ou não. Ela vai ter as suas próprias preocupações e desafios que talvez sejam diferentes do que a gente teve eles, porque essa geração vai ter que essa geração que está chegando vai ter que substituir a que está aqui, eles vão ter que encontrar um caminho, né? Eu acho que a tecnologia ela é um marco, né? E eu vejo nesse momento histórico a gente tá no momento de transição. Então tem muita coisa acontecendo, né? O advento aí da inteligência artificial começando a entrar aí nas funções, no trabalho. Então, acho que eu ainda sou um pouco conservadora no sentido de... eu acho que taguear essa geração é muito complicado. Rotular é muito complicado. O ser humano gosta de dar nome às épocas, porque é o VUCA, é o BANI, é o Covid, é o pós-pandemia, é o novo normal. Daqui 50 anos alguém vai estar dando um nome para o que nós estamos vivendo. Exato, então eu acho que ainda é muito cedo. Vai nos outros lugares também. É muito cedo para a gente ter uma definição, né, e taguear assim, essa geração, sim. Eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa. Né? Eu concordo que por conta da tecnologia algumas coisas estão se perdendo. Isso... Tem vários estudos que eu andei lendo ultimamente que falam sobre isso, os efeitos que isso tem na cognição. São habilidades importantes. São habilidades importantes, habilidades sociais, e são habilidades cognitivas que estão se perdendo. Mas eu ainda acho cedo a gente falar ainda numa questão, sabe, falar, olha, essa geração. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer para a gente ainda entender essas movimentações de uma maneira mais assertiva. É muito preocupante. Realmente, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas a gente se preocupa como que vai ser, né? Essa é a verdade. Eu fiz uma certificação na Harvard o ano passado, o ano retrasado, desculpa, no ano passado, o outro é retrasado, né? É isso que diz. Onde tinha um estudo sobre que hoje nós temos tecnologia pronta para ser deployed. Desculpa. Quando fala deployed. Não, Derek, diretor. Diretor. Mais uma ele manda para fora. O termo em inglês que ele falar aqui, ele tá fora. Tá fora. Que é esse termo aí, como que fala? Porque o pessoal usa no Brasil também, né? Que se for aplicado em massa,
desemprega 40% da população. Estão prontos hoje para ser usados. Pela ética não foi implantado. Mas imagina você desempregar 40% da população mundial. É o caos, né? Não é o caos, né? Você muda todo o sentido do trabalho. Muda tudo, né? As pessoas, como a gente então, como nós somos massa de manobra, o que é que realmente está acontecendo em algum lugar que nós não estamos sabendo? Porque tem muitas coisas que nós só ficamos sabendo quando já está acontecendo. É assim, eu não estudei isso em qualquer lugar. Era na universidade top do mundo, né, falando nesse assunto, né? É uma preocupação, né? E eu acho que tem que ter uma ética aí para que isso não aconteça, né? Tem que ter uma ética para que isso não aconteça. Vamos voltar para a carreira da Suelen. Vamos voltar para a carreira Suelen, da Suelen. Você muda de empresa, fica nessa empresa por algum tempo, caminha mais com a gente. Quais foram os próximos passos que você deu? Bom, Porque em determinado momento você sai da área comercial também, eu quero chegar nesse ponto, né? Saio da área comercial. Então, isso aconteceu no LinkedIn. Vamos entrar já aí nos últimos 7 anos. Nos últimos 10 anos eu tenho estado na indústria de tecnologia, né? Atuando em mercados diferentes, mas na indústria de tecnologia. E aí, quando eu entrei no LinkedIn, entrei numa cadeira de vendas, né? Que era o que eu atuava já naquele momento há muito tempo. E comecei a entender dentro da companhia como é que ela lidava com diversidade, como é que a gente conseguia melhorar os quadros quantitativos, né, de pessoas negras dentro da companhia. Quando eu entrei, eu senti um pouco falta, né, de ter um número mais significativo de pessoas negras, visto que a gente era a empresa que era. Né? Então eu falei, dá para melhorar. E a gente trabalhava Mulheres não era tão... 50-50. E o assunto e até os esforços em relação a mulheres na liderança estavam ali latentes, né? Em relação a pessoas com deficiência, nem se fala, então tem lei para isso, não é discutível. Não que os outros sejam, mas assim, lei, né? E para profissionais LGBTQIAP+, também. Então, estavam ali em toda a estrutura da companhia. E eu sentia falta desse mesmo quantitativo em relação a profissionais negros, né? Tanto em termos de entrada, atração, quanto em termos de desenvolvimento. E aí comecei a entender como é que diversidade funcionava ali. Eu tinha alguns meses de companhia, e aí fiz um chartzinho pro nosso gerente pro nosso diretor de RH, né, de América Latina, super parceiro, aliás. No final das contas, ele virou sponsor das atividades. Vou chegar lá, né? E aí fiz esse chart, falei, olha, Alexandre Ullman, o nome dele, é profissional excepcional. Falei, olha, isso aqui é como é que a gente está hoje, em termos de quantidade de pessoas negras. Isso aqui são todos os gaps que eu entendo que a gente tem hoje em relação à atração, a desenvolvimento. Esse aqui é o mundo ideal, é como a gente poderia estar. E aqui é tudo que a gente poderia fazer para chegar nesse mundo ideal. E aí ele falou assim, maravilhoso, vamos fazer. Na hora ele topou, e aí daí eu fundei um grupo de inclusão racial. A gente já tinha alguns grupos ali que falavam sobre assuntos específicos. A gente tinha o grupo de afinidade para mulheres, a gente tinha o grupo de afinidade para profissionais LGBTQIAP+, e a função desses grupos era justamente discutir, fazer ações, entender o que estava faltando ali para as pessoas dentro daquela especificidade, né? E escalar isso para que a companhia tivesse visibilidade e criasse ações políticas, enfim, para melhoria do ambiente, enfim, desenvolvimento e tal. E aí eu fundei, naquele momento, um de inclusão racial, chamado BIG, Black Inclusion Group, que é o nome que esse grupo usa em todos os lugares, as outras plantas do LinkedIn. Fundei o de América Latina. E aí o Alexandre falou assim para mim, agora se apresenta isso na reunião do board, 10 minutinhos, se apresenta esse chart, só para eles estarem avisados, cientes de que a gente vai começar a fazer algumas ações. E assim foi. Fui para a reunião, era uma reunião de 1 hora do board, eu tinha 10 minutos, só eu fiquei falando 1h30. Porque aí surgiram as perguntas e todo mundo bastante interessado. E eu achei isso importante. Eu tive um interesse muito genuíno do board em relação a entender
tudo aquilo que eu estava enxergando e os caminhos possíveis ali para a gente começar a melhorar esse quadro, né? Amplificar aquilo que a gente precisava. E aí, saí daquela sala de reunião com budget e com carta branca para fazer tudo o que eu precisasse, achasse importante fazer. E foi aí que começou a minha trajetória dentro de diversidade. Foi mais um trabalho que eu fiz em paralelo à minha cadeira de vendas. Então, ao mesmo tempo que eu tinha os meus números para bater, pessoa de vendas, né? Eu tenho lá meus números para bater, tenho as minhas funções e, paralelamente, eu desenvolvia essas atividades de educação, de letramento, a princípio, para o racial. Então, não significa que a gente não fizesse ou que a gente não tivesse treinamento sobre isso, mas eram muito mais vindos já prontos de fora. Eu acho que um dos desafios das empresas hoje, das multinacionais, é exatamente isso. É a gente conseguir fazer com que essas políticas que são globais tenham efeito no local. Né? Então, você tem uma realidade, em cada país você tem uma realidade diferente. Né? Então, hoje aqui eu preciso discutir no Brasil, preciso discutir raça, legal, mas o que eu preciso discutir no escritório da Austrália? O que eu preciso discutir no escritório de Singapura? E essa mesma política que todos estão, esse guarda-chuva, todo mundo está debaixo dele. Né? Então, esse era um desafio. E aí eu tropicalizei muitas coisas para tornar mais real em relação a enfrentamentos, em relação a ações até, né? Como é que você age, enfim. E aí comecei a treinar, inclusive, gestores, gestoras, viés inconsciente e outras coisas, tantas que eu fui criando e fui implementando, desenvolvendo, propondo, e as pessoas sempre muito engajadas. E aí, ponto de novo para a cultura. Quando você tem uma cultura que diz, olha, eu apoio, o caminho é esse, diversidade é importante, é um dos nossos pilares, não tem como ser vontade de uma pessoa ou outra pessoa. Se há política que diz, se faz parte da cultura, então eu tenho todo o respaldo como uma pessoa interessada em fazer as coisas melhorarem, fazer as coisas acontecerem, eu tenho todo o respaldo da companhia em dizer, olha, mas aqui tá escrito que o caminho não é esse. Né? Então, é mais uma das questões que as empresas hoje muitas vezes falham, né? Em você ter políticas claras. E você ter uma cultura também que implemente, que faça isso ser real, né? Que esses comportamentos sejam reais. E ali eu encontrei esse ambiente, né? Que era muito favorável. E a gente começou a fazer. Comecei a desenvolver muitas ações. As coisas foram tomando um vulto que eu não imaginei que tomassem, no sentido de que eu comecei muito a ir atrás das pessoas para falar, vamos melhorar aqui, processos, vamos entender o que aqui está errado nesse processo que a gente faz aqui no RH. De repente, vamos colocar uma coisinha a mais que a gente consegue mudar para conseguir atrair mais pessoas negras, né, mais profissionais negros dentro desse leque de habilidades que a gente precisa. E as coisas foram acontecendo, foram melhorando. E aí eu comecei a receber, em troca, as pessoas começaram a vir atrás de mim, porque elas compraram a ideia, foram sendo letradas e começaram a me procurar. Eu já não precisava ir atrás de todo mundo para falar, precisamos rever isso aqui. Olha, chegou candidatos negros no pipeline do seu time? Você está recrutando? Né? Esse candidato não foi aprovado porque tem alguma questão que a gente consegue trabalhar e melhorar no nosso processo? Então, tudo isso eu fazia de forma muito proativa. Óbvio que com os limites... Sem existir algo oficial de governo, vocês meio que definiram uma cota, uma meta? Nós não definimos uma cota, porque as metas, elas precisam ser... necessariamente, elas vêm de fora. Né? E para a América Latina, naquele momento, a gente não tinha. Mas a gente definiu compromissos internamente e começamos a trabalhar nesses compromissos com os gestores e as gestoras. Né? Então, eram compromissos que a gente assumiu ali entre time de talentos e time dos hiring managers, né? Dos gestores e gestoras que contratavam. E funcionou muito bem, porque a gente também estava respaldado, é o que eu falei. Não dependia de vontade de um ou de outro. Excelente que eu tive engajamento de todo mundo, mas eu tinha também a política a meu favor, dizendo, olha, isso aqui tem que ser feito. É que eu não precisei usar no sentido de, né,
coercitivo. As pessoas Quantos entenderam. colaboradores que tem no Brasil? Aqui a gente deve ter uns 300. Então, ali eu encontrei um ambiente muito colaborativo. Então, no final das contas, a gente conseguiu mudar esse cenário. Essas pessoas começaram a me procurar para falar, olha, tenho dúvidas em relação a entrevista. Legal, vamos sentar, vamos conversar? Nossa, essa vaga vai surgir daqui tantos meses. Vamos tentar já formar um pipeline para ter um pipeline bom e uma quantidade boa de profissionais negros para a gente já incluir no processo. Né? Então, as pessoas começaram a entender a sua responsabilidade dentro das suas posições e a trabalharem nisso. E aí as coisas deram muito certo, no sentido de que a gente teve uma mudança, assim, gigantesca. Então, a gente, de um número menor que a gente tinha de profissionais negros, existiam, estavam ali, mas ainda era um número que a gente podia melhorar. E melhoramos, de fato, absurdamente. Absurdamente. Antes da Board Academy, eu trabalhei numa outra companhia que, em determinado momento, decidiu contratar pessoas com um nível X de autismo. Para certa atividade, essas pessoas são fantásticas, né? Só que antes da contratação dela, aconteceu exatamente isso. Foi se preparado toda a empresa, toda a equipe para receber esse profissional que teria um comportamento um pouco diferente do que para a gente até então era normal, né? E que a gente precisava entender que não. É daquele jeito que ele age, é daquele jeito que ele pensa, aquele é o modus operandi dele. Não é que ele é mal educado, não é que ele não gosta de você, mas esse é o jeitinho dele. E vamos nos adaptar para recebê-los bem, porque senão você cria um programa, traz pessoas, aí não dá certo. Não fica, não permanece. Nós temos que se adaptar a eles e eles se adaptam a nós. É assim, eu tenho uma sobrinha que é surda e muda e um sobrinho. Ela foi, eu te falei isso, né? Ela foi a primeira mulher brasileira a se formar em engenharia química. Não consegue emprego. Olha isso. Então, percebe? E esse mesmo processo acontece com profissionais negros. Quando você tem um ambiente que é nocivo e que ele não foi educado para receber o diferente, você pode trabalhar a atração de talentos o quanto você quiser. Não vai permanecer. E isso é para a pessoa indígena, para um profissional indígena, isso é para um profissional negro, é para um profissional que tem alguma neurodivergente, né? Não fica. Então, todo o processo de atração de talento, na verdade, ele começa antes quando a gente fala em diversidade. Ele começa a partir da educação das pessoas que já estão ali. E eu acho que um passo antes ainda, como diz o meu amigo Simon Sinek, começa pelo porquê. Por que nós queremos que a nossa empresa tenha, então, pessoas negras aqui, mulheres na liderança? Por quê? É para inglês ver? É porque é bonito? É porque eu vou poder colocar uma propaganda lá? Ou vai ser um indicador? Tem que ter um porquê muito forte por trás disso. E aí todo o resto se desencadeia, né? Sueli, a gente está caminhando para o final da nossa conversa aqui. Já passamos de 1 hora de conversa. O tempo voa. E eu ficaria certamente algumas horas mais para aprender com você, que hoje é uma especialista em diversidade. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Nosso podcast, Os Conselheiros, visto por empresários, executivos, mas predominantemente por conselheiros, né? Você está aqui, é uma grande executiva, mas também é uma board member, ou seja, veio para a Board Academy buscando uma formação, uma profissionalização na área de conselhos. Por quê? Qual o próximo passo da Sueli? O que te motivou a buscar também essa formação e esse caminho aí dos conselhos? Olha, eu percebi ao longo do tempo que nesse processo que eu venho fazendo de mentorias com empreendedores, com empreendedoras, eu comecei a entrar nesse mundo da atividade do conselheiro automaticamente, né? Existem a diferença que a gente discute muito sobre isso, né? Mentor, conselheiro são coisas diferentes. O conselho de um homem só não é bem um conselho, né? Exatamente. Mas eu comecei a perceber, num determinado ponto, que eu já estava exercendo essa atividade, mas que eu não estava profissionalizada, né? Então, que eu precisava ali investir numa profissionalização e também, por que não, obviamente, começar a receber por isso. Não significa que eu não faça esses atendimentos em paralelo, que eu acho que uma questão de
o pro bono é uma questão de responsabilidade social. Então faço e faço bastante. Mas por que não investir nisso de uma maneira profissional e que possa, de repente, ser o meu próximo passo, né? Pensando aí num movimento mais a longo prazo, né? De carreira, já encaminhando aí, de repente, para a minha aposentadoria. Então, acho que o pensamento de conselho veio justamente daí. Do fazer e falar, opa, vamos profissionalizar, então. Nós tivemos conosco há pouco tempo um colega falando que com 5 anos de idade, enquanto muitas crianças, especialmente homens, eu quero ser bombeiro, policial, astronauta, né? Esse tipo de coisa que o moleque, cientista maluco, né? Ele falava que ele queria ser embaixador. E aí, anos depois, enfim, aqui a Board Academy pôde proporcionar para ele de ser um dos embaixadores da nossa marca. Olha que interessante. Quando eu olho para você, eu acho que você também, sem ter talvez esse título ainda, você é uma grande embaixadora. Você leva diversas bandeiras na sua fala. Né? A bandeira da mulher, a bandeira da negra, a bandeira do executivo, da pessoa que estuda, da educação. Você concorda, Humberto? 100%. E assim, até estamos caminhando para o final, eu até faço as minhas últimas palavras. Esse seu exemplo de resiliência, tudo que você nos falou aqui, o exemplo que você é não só para os negros, não, para o ser humano, tá? Para o ser humano, tudo que você falou aqui é de muito valor para qualquer pessoa que tiver 2 ouvidos e quiser ouvir. Parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua resiliência como ser humano. Obrigada, eu agradeço o convite, fiquei muito contente de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado mesmo. Conte sempre conosco. Você agora já era uma board member, mas é de casa, sim, desse escritório, esse local aqui, essa sede da Board Academy, como um pedacinho seu também. Quando estiver por aqui, esteja sempre conosco. A gente sempre fala isso para os nossos board members, né? Na verdade, nós somos uma board family. Não é vir aqui fazer uma formação, pegar o certificado e ir embora. Continua por perto. Vamos, conselheiro ajuda conselheiro, conselheiro recomenda conselheiro. Então vamos nos ajudar e ajudando os empresários, nós estaremos certamente ajudando o nosso país também. Então, muito obrigado. Você é um orgulho de ser humano. Obrigada. E a você que nos assistiu até agora, espero que tenha gostado de mais esse episódio do podcast Os Conselheiros. Para mim foi incrível, Humberto. Saiu com também. Lições de vida aqui hoje, espero que tenha também te impactado. Se você puder deixar o seu comentário, a sua curtida, nós agradecemos. Se é a sua primeira vez no canal, te solicito aí fazer a sua inscrição e ativar o sininho, então, para que você seja notificado sobre os próximos episódios. Muito obrigado também pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, gente!